Seja muito bem-vindo ao canal Transformados pela Palavra. Hoje, vamos estudar Romanos 5 trazendo um comentário especial para esclarecer a leitura e aprofundar seu entendimento da Palavra de Deus. Antes de começarmos, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E claro, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir essa palavra. Agora, abra sua Bíblia e seu coração, porque Deus tem algo poderoso para falar com você hoje. Vamos juntos ser transformados pela palavra. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala de um novo status diante de Deus, não apenas de um sentimento de tranquilidade e leveza de alma. Antes de aceitarmos o sacrifício vicário de Jesus como a nossa única e completa justificação perante a lei divina, estávamos condenados a viver como inimigos de Deus, separados de sua paternidade. Agora, porém, fomos elevados à posição de amigos de Deus e seus filhos. Pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Foi Jesus quem nos elevou à presença do Pai, ao rasgar a robusta e resistente cortina da lei, que ficava no templo, e que fazia separação entre o homem e Deus. O cristão recebe em seu coração, pelo Espírito Santo, a esperança revestida de certeza absoluta, de que o propósito para qual o Senhor o criou será perfeitamente realizado. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. A confiança, e esperança com certeza, em Deus não confunde e jamais nos decepcionará, como é comum ocorrer na confiança que colocamos em nossos semelhantes. Paulo faz uma citação que está na Septuaginta. A expressão no original tem o sentido de não se envergonhar pela frustração, pois o Senhor jamais faltará com sua palavra e cumprirá todas as suas promessas. Porque estando nós ainda sem força, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo, talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. O cristão sincero está livre da condenação final e do dia da ira do Senhor sobre os incrédulos e ímpios. Quando Cristo morreu sacrificialmente, a nossa dívida de pecado contra Deus e a lei foi totalmente liquidada. Quando aceitamos a Cristo, pela fé, nos apropriamos da salvação. Por isso, no futuro, receberemos todo o complemento da indescritível e infalível graça de Deus. Estes são os três aspectos da nossa redenção. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É importante notar que o homem escolheu ser inimigo de Deus ao desobedecer sua ordem explícita. Entretanto, ele nunca se considerou inimigo do homem. Ao contrário, durante toda a história da humanidade, Deus vem disponibilizando formas de o ser humano reconhecer seus erros e voltar-se ao Pai, a lei, os profetas, e por fim, Jesus, o próprio Deus encarnado. Somos salvos perpetuamente, de uma vez por todas, porquanto Cristo vive eternamente. A expressão reconciliados vem do termo grego original katalassen que significa o mudar radicalmente ou trocar a essência. Assim, nossa relação com Deus mudou por meio da morte vicária do seu Filho Jesus, e passamos da posição de inimigos para filhos amados. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O Adão representa a tendência do ser humano para o pecado, a indiferença do homem em relação ao amor do Criador e a condenação de toda a raça humana à eterna separação de Deus. Jesus Cristo representa a plena e eterna justificação do crente. Portanto, a nova raça unida a Cristo, os nascidos de novo, conforme tem um novo e esplêndido princípio de vida, de natureza de Deus, e habitando e trabalhando diariamente em sua alma, o Espírito Santo. Isso significa que há uma relação inseparável entre justificação e santificação, desenvolvimento de um caráter mais parecido com o de Jesus Cristo, e capítulos 6 a 8.
Porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão. Porque, se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos, e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. E não foi assim o dom como transgressão, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só transgressão, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação. Porque, se pela transgressão de um homem, a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça, e do dom da justiça, reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Além disso, veio a lei, para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A lei foi introduzida não para proporcionar a redenção, mas para enfatizar o quanto essa redenção plena e total se fazia necessária. Com a lei o pecado ficou ainda mais evidente, marcando claramente seu contraste em relação à santidade de Deus para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Chegamos ao fim de mais um estudo, e eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Agradeço de coração por você ter acompanhado até aqui. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscrever no canal Transformados pela Palavra. Isso nos ajuda a levar o Evangelho para ainda mais pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, e lembre-se, juntos somos transformados pela Palavra.